A inteligência artificial já não é mais uma promessa de futuro. Ela é uma realidade que já está redesenhando os negócios e as relações de consumo. Enquanto algumas empresas avançam, ganham eficiência e tomam decisões melhores, outras ainda observam à distância, com medo, dúvida ou até mesmo falta de direção. Na era da IA, a diferença entre avançar e ficar para trás não está na tecnologia em si, mas na estratégia, na liderança e na capacidade de execução. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos discutir o futuro das empresas na era da inteligência artificial. Quem está saindo na frente, quem está atrasado e o que define esse caminho. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 222. O futuro das empresas na era da IA. Quem avança e quem fica para trás. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é James Barroso, diretor de Estratégia e Inteligência Artificial da Infor, para a América Latina. A Infor é uma líder global em software empresarial em nuvem, com mais de 60 mil clientes em todo o mundo. Olá, James, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo jóia, Daniel. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade aqui, falar do tema, acho que mais quente, né, que a gente tem em termos de tecnologia e adoção e transformação dessas indústrias que a gente está vivendo agora. Ah, legal. Prazer é todo nosso em receber você aqui. O tema realmente é quente, não se fala em outra coisa e vai ser ótimo ter você aqui para apresentar esse tema para a gente. Mas antes da gente começar a falar especificamente de inteligência artificial no varejo e nas empresas, eu queria pedir para você se apresentar para quem está nos ouvindo e falar um pouquinho da Infor, se por acaso alguém não conhece. Bacana, Daniel. Não, faz todo sentido. Bom, eu estou no mercado aí já fazem quase 30 anos já trabalhando em empresas de tecnologia. Já tive passagem por diversas empresas aí, em posições de liderança, já estive na Oracle, na TOTUS, na Ambev, na Procter Gamble também, e sempre em posições de transformação no que diz respeito a tudo aquilo que vai impactar diretamente no varejo, tá? Então, quando a gente olha o que o varejo necessita como recurso e quais são os elos da cadeia que se conectam, a gente faz um trabalho, eu já faço um trabalho há muito tempo de quais são essas tecnologias que geram essa disrupção e que promovem esse tipo de transformação também, tá? Quando a gente olha a Infor, né, a Infor ela é uma das líderes globais aí no que diz respeito a software de gestão e também em nuvem, né? E aí a gente tem um dos pré-requisitos muito importante para a gente é o conhecimento da verticalização das indústrias, né? Então, a Infor não está em todos os segmentos, até por uma estratégia de negócio. Nós estamos em alguns segmentos lá de manufatura industrial, tanto para processo discreto quanto para manufatura de processos, varejo e distribuição. Então, nós somos reconhecidos aí no mercado como uma das líderes, né, no que diz respeito ao varejo, através dessa experiência, né? E a Infor ela é uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado e faz parte de um grupo de o maior private equity, na verdade, dos Estados Unidos, que é o grupo Koch, Koch, né, que é do Charles Koch, o fundador, né, e é o maior private equity dos Estados Unidos. Eles têm uma média lá de 180 bilhões de dólares investido em diversos negócios, e um desses negócios é a Infor. E a Infor hoje ela tem uma receita anual aí na casa de 6 bilhões de dólares. Dentro desses 6 bilhões, 95% é reinvestido em P&D, para poder garantir que o cliente tenha longevidade e também tudo aquilo que é de melhor dentro daquele segmento que ele tem atuação. Muito bem, nada melhor do que ouvir aí uma gigante da tecnologia para falar sobre esse tema. E eu já vou começar perguntando assim: como que Uhum. a Infor está vendo esse avanço da inteligência artificial no varejo? Desafios e oportunidades que traz isso para nós? Isso é um ponto importante, Daniel, para a gente começar a aterrissar o tema, né? Porque quando a gente olha quais são os avanços e o que pode ser utilizado, tem uma estratégia muito interessante que nós temos também, que é a sinergia entre indústrias, né? Qual é o tipo de melhor prática de mercado que pode ser aplicado em múltiplas verticais? Então, esse compartilhamento de conhecimento através do que a gente chama de best practices, né? Que são as melhores práticas de mercado e de negócio para garantir que as empresas tenham produtividade,
é uma coisa que a Infor traz em seu DNA quanto à entrega de produtos e serviços, né? Aterrissando no varejo em específico, né, o momento é muito oportuno, né? E aí a inteligência artificial, né? Por que que ela foi? Acho que faz parte também da nossa reflexão, né? Por que inteligência artificial e não IoT, não RFID ou qualquer outra tecnologia que consiga agregar valor no que diz respeito ao varejo, né? O varejo tem uma característica muito importante quando a gente olha, né, que é conseguir capturar toda a jornada do cliente e conseguir entender muito bem o comportamento e as tendências, não só de análise, de decisão, mas também de compra daqueles clientes, né? Então, isso me gera uma personalização do meu produto e do meu serviço, quanto não quanto fornecedor de tecnologia, quanto agente que está atuando ali diretamente na cadeia do varejo, que tem um valor muito grande. Então, a inteligência artificial é a única tecnologia que a gente tem disponível hoje no mercado que garante que essas empresas no varejo consigam compreender a jornada de seus clientes, né? E também ter a capacidade de antecipar as demandas. Então, a IA ela consegue trabalhar com um alto volume de dados, né? Porque dados sem estratégia é simplesmente um dado, não tem valor nenhum, não gera nenhum insight executável, né? Então, acho que aí, Daniel, o pulo do gato, se a gente pode dizer dessa maneira, é transformar esse grande volume de dados, essa grande massa de dados, em insights que são executáveis e que vão, no final do dia, gerar valor para essas empresas dentro do segmento. Legal. E você entende que o grau de maturidade das empresas brasileiras está adequado para esse tsunami de IA que está chegando? Ou é preciso que as empresas façam um dever de casa ainda melhor para se beneficiar das oportunidades que a IA está trazendo? Aí, Daniel, aí tem uma característica muito legal quando a gente analisa, que é assim, existem empresas que estão em processo de, vamos chamar assim, de transformação digital, né? Que Uhum. eram empresas que tinham um viés e uma operação e uma estratégia de chegar em seus clientes muito analógica no passado, e que a gente viu nos últimos 5 anos, vou delimitar aí nos últimos 5 anos que a gente viveu diversas transformações de negócio, uma digitalização muito acelerada, que estão ainda em processo de serem empresas digitais. Não só no que diz respeito a alguns temas, por exemplo, como omnicanalidade, ou ter sinergia entre canais, parceiros, distribuidores, até chegar com o produto no cliente final, mas essas empresas, muitas delas estão nesse processo de transformação ainda. Porque a gente sabe que não é fácil, rápido, tão pouco simples transformar gigantes do mercado para serem totalmente digitais. Por um outro lado, quando a gente olha as empresas que são nascentes, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, elas já estão nascendo com esse DNA digital, né? Então, aquilo que fazia sentido nas empresas que eram analógicas e que tinham seus processos, não vou dizer nem consolidados, mas descentralizados muitas vezes e que não tinham tecnologias para poder fazer a habilitação daquele processo, essas empresas que estão nascendo já nessa era, elas já nascem digitalmente. Então, é aquela coisa que não faz sentido não ter plataformas, tecnologias para poder suportar esse processo, né? E aí, quando a gente olha essa transformação que essas empresas estão passando, muitas delas, elas têm algumas estratégias, né? Ou fazem um total rebranding da marca, né? Para poder ser reconhecida como uma empresa digital, né? E começa a divulgar esses canais de comunicação e esses meios de estarem disponíveis muito mais de uma maneira instantânea para os seus clientes. E essas empresas que já são digitais, a gente vê uma diferenciação muito grande, porque elas conseguem oferecer um produto e serviço de uma qualidade que muitas das vezes é superior às empresas que estão nesse processo de transformação ainda, muito pela característica de já nascerem digitais. Então, isso é uma vantagem muito grande. Por outro lado, a gente vê também essas empresas que estão fazendo esse processo de transformação, que acabam fazendo alguns spin-offs, né? Geram novos negócios a partir daquele negócio que a gente sabe que é custoso e moroso para se transformar digitalmente, e aquele negócio novo com um DNA totalmente digital.
aí essa empresa sai na frente. Então, a transformação, ela é inevitável, a gente não tem como voltar atrás. E aí uma característica interessante, Daniel, é que a velocidade dessa transformação que a gente está vivendo nos últimos anos, né, a transformação industrial, vamos dizer assim, como um todo, dos próprios mercados, elas levavam 60, 50 anos para se transformar. Hoje a gente já está vendo ciclos de transformação de empresas, de negócios que não existiam e que nascem e morrem em períodos de 3 a 4 anos. Então, 3 a 4 anos é um período extremamente curto para a gente ter uma transformação total do mercado, mas isso já está acontecendo. A gente pega tecnologias que tiveram impacto no próprio varejo, né, como o próprio NFT, por exemplo, né, que teve um boom, né, e existiu um Uhum. investimento gigantesco, só que hoje já caiu em total desuso e descrédito, porque não gera valor para o cliente final. E, no fundo, é isso que as empresas do varejo estão sempre buscando. Exatamente. A gente sempre fala, né, que a mudança sempre foi um fator constante no ambiente de negócios. O que mudou é a velocidade com que a mudança está ocorrendo, cada vez mais rápido. E isso deixa o empresário, o empreendedor, numa situação em que ele precisa ser mais ágil. Ele precisa tomar atitudes mais rápidas. Como que você avalia que está a inteligência artificial em termos de acessibilidade técnica e financeira, orçamentária? Realmente está mais acessível utilizar, implementar para pequenas e médias empresas, ou a gente ainda continua com um nicho ali que o potencial está realmente focado nas maiores empresas? Essa transformação ela já ocorreu da primeira fase, está num processo, eu diria aí, de segunda fase de popularização desses serviços de uma maneira extremamente acelerada. De fato, quando a gente teve o boom, né, vamos retroceder um pouco, né? A inteligência artificial não é algo novo, né? A gente desde lá dos anos 50 já se fala em algoritmos de aprendizado e interação homem-máquina. Isso já é inteligência artificial sendo entregue através de algoritmos de machine learning. O que a gente teve nos últimos anos é a popularização e a democratização de não ter a necessidade de ter alguém muito técnico, tão pouco especialista do negócio para interagir com essa máquina, né? Que foi o advento dos LLMs, o Large Language Model. Né? Ou seja, uma linguagem natural de comunicação que eu tenho a possibilidade de interagir com a máquina de uma maneira extremamente simples, né? O outro advento também que popularizou muito isso foi a própria utilização de GPUs, né, de maneira descentralizada para garantir que esse alto volume de dados ele tem a possibilidade de utilizar infraestruturas que são totalmente distribuídas para garantir um processamento muito rápido e ágil. Um exemplo muito bom que eu gosto, desconectando um pouco do varejo, mas trazendo para essa realidade, são os veículos autônomos, né? Quando a gente olha um veículo autônomo, para ele poder funcionar, ele faz uma análise por segundo de aproximadamente 2,9 milhões de parâmetros a cada segundo para poder tomar uma decisão. Então, essa realidade de ter essa infraestrutura, essas GPUs totalmente direcionada para o processamento de inteligência artificial, traz um advento tecnológico muito grande. Aonde o varejo se beneficia disso, né? Então, em toda a sua estratégia de compreender o hábito de consumo, as tendências, aquilo que vai impactar, a gente tem uma volatilidade dos mercados muito grande, né? Quem imaginava no passado que em um período curto aí de 2 anos a gente ia ter guerras, né? Isso era inimaginável. E por que que isso acaba impactando, né? Em toda a cadeia de commodities, supply chain e, no fundo, o produto que vai estar disponível lá na gôndola, no e-commerce, na plataforma, que minimamente a gente sabe que vai ter um impacto em todos os custos dessa cadeia. Então, quanto maior a antecipação e a previsibilidade que o varejo pode ter para tomar essas decisões, é extremamente valioso, né? Isso era caro, era extremamente caro, e era caro mesmo, né? Porque eram tecnologias que eram totalmente emergentes, alguém tinha que patrocinar e financiar isso para ter uma disponibilidade desse acesso. O que que mudou?
né? Então, os grandes fornecedores de nuvem, vamos dizer assim, está popularizando isso de uma maneira extremamente rápida e fácil. Porque quanto mais gente eu tiver dentro daquela plataforma, quando a gente olha esses conceitos de multi-tenant, por exemplo, onde o custo ele é dividido para todo mundo que está dentro daquela plataforma, para quem está fornecendo esse tipo de tecnologia, é extremamente vantajoso, porque ele tem a diluição daquele custo e também no que diz respeito ao risco inerente dentro dessa operação e também escala de preço. Então, isso traz uma facilidade para quem está no varejo hoje ter a possibilidade de consumir tecnologias como essas que a gente não tinha há um ano atrás. Não vou nem muito longe aqui. Um ano atrás a gente tinha outra perspectiva de custos. Nesse ano, 2025, 2026, nessa jornada que a gente está de transformação, isso está muito mais acessível, no que é bom para o empresário pequeno, que está começando, para já começar digital. Para quem é médio e grande, isso é ótimo, porque ele consegue ganhar escala, capilaridade, distribuição, utilizando tecnologias digitais, que isso era caríssimo. Não que ele não tivesse a capacidade de investimento para poder fazer aquilo, mas aquilo tinha que ser em um cenário muito mais reduzido. Hoje ele consegue disponibilizar isso de uma maneira rápida numa distribuição global. Eu não estou falando de limites de países, né? Eu consigo fazer isso de uma escala global. Então, essa democratização eu vejo com muito bons olhos, né? Essa acessibilidade no que diz respeito ao custo também, porque beneficia todo mundo. Ah, legal. E é assim mesmo que a gente enxerga, né? Nesse momento em que houve a democratização do acesso, a acessibilidade cada vez maior, as empresas, elas muitas vezes elas ficam com uma dúvida. Desenvolver suas próprias soluções com inteligência artificial ou utilizar parceiros de tecnologia e parceiros de soluções que estão com inteligência artificial embarcada. Esse é um dilema que vocês enxergam. Muitas vezes a empresa ela não, ela fica na dúvida entre ela desenvolver a solução própria ou ela ter um parceiro que tem a IA embarcado. Com certeza, com certeza. Eu diria que é um dos grandes dilemas que a gente está enfrentando hoje. E aí, refletindo um pouco no passado, né? Quando a gente começou a falar de nuvem, existia uma resistência muito grande, né? Porque eu vou colocar meu dado lá, né? Quem que garante a segurança, a privacidade, o compliance que está envolvido nisso? E é normal, né? A gente sabe que nós, como seres humanos, sempre temos um receio daquilo que é novo, até aquilo se provar e ser garantido que é benéfico. O que está mudando nesses últimos anos? E aí a IA ela está trazendo muito isso, né? Essas empresas que não estão se transformando digitalmente é uma condição de sine qua non. Elas não é adotar ou não adotar, é existir ou não existir. Né? Então, a gente está vendo muito isso no mercado. E quando a gente traz para esse conceito de o que é mais vantajoso para mim? Eu desenvolver uma tecnologia, uma aplicação, ou eu comprar pronto, né? Tudo na vida tem benefícios e contrapartidas em determinados aspectos, né? Isso também. Só que quando a gente olha a quantidade de benefício de comprar algo pronto e não onerar uma estrutura interna para criar, manter, porque não é só criar, né? Infelizmente. Uhum. Quem vai desenvolver isso internamente, ele tem que criar, desenvolver, atualizar, garantir a segurança, garantir o compliance e garantir a continuidade daquele serviço, né? O que traz uma complexidade maior dentro desse ambiente? A gente tem um advento, um risco dentro dessa operação muito grande, que são as invasões e também Uhum. vazamento de dados, né? Isso a gente sabe que no que diz respeito a garantir a segurança e a continuidade de um serviço de alto volume de dados com uma continuidade é extremamente complexo, né? Porque assim, você tem que estar, eu gosto muito do exemplo, né? Eu tenho que estar mais atualizado do que aquele hacker que está lá no leste europeu, pronto desde sempre para sempre fazer uma invasão de uma maneira mais acelerada, né? Como é que eu garanto isso? Eu sozinho consigo garantir?
Não, meu foco é varejo, meu foco é distribuir produto, é garantir que o produto esteja lá na gôndola, né? Ou garantir uma melhor experiência dentro de uma plataforma digital, né? Então, meu negócio não é cibersegurança. Então, não tem como eu, por melhor que seja a minha intenção, ser melhor do que alguém que está preparado para isso. É aí que o jogo muda de figura, né? Porque quando a gente olha a garantia que comprar pronto traz não é só desonerar todos esses custos adicionais, que aí a IA tem um problema hoje, né? Porque a gente sabe que a disponibilidade de recursos que conhece essas tecnologias que são emergentes, muitas delas não existiam há 3 anos atrás. Como é que alguém tem a velocidade e a capacidade de se formar em uma tecnologia nova e ser expert em um curtíssimo prazo de tempo? Não tem Uhum. como. Então, assim, o esforço coletivo de trazer aquilo que é melhor prática e utilizar outros fornecedores adicionais, como nosso caso, por exemplo, como a Infor garante isso, né? Nós consumimos um stack de tecnologia todinho desenvolvido pela AWS. Eu não só uso a AWS como uma nuvem, eu uso a Uhum. AWS como o meu fornecedor de garantia de tecnologia. Por quê? Isso garante que eu vou estar atualizado em todos os LLMs, vou utilizar os melhores motores de machine learning e vou utilizar também guardrails, que são os níveis de proteção daquele alto volume de dados para garantir que eu não vou ter nenhum tipo de vazamento e que aquele dado vai garantir, vai seguir sempre o que é o RGPD ou LGPD. Então, isso é uma estrutura que garante para o cliente não só o melhor conhecimento, mas garante essa continuidade, porque às vezes é fácil, né? Eu olho lá e existem tecnologias maravilhosas, Daniel. Quando a gente olha, por exemplo, o stack de tecnologia que a Google disponibiliza, é fantástico, é Uhum. fantástico. Tem coisas que, assim, são extremamente fáceis de adoção, de criação e de utilização. Mas e a continuidade disso? Vai ser sobre minha responsabilidade? Como é que Uhum. isso vai funcionar? Quem garante que isso vai estar compliance com as minhas regras? No final do dia, você eu que vou ser responsável. Então, ter alguém que faz essa gestão facilita, porque eu desonero a minha operação e também vou estar sempre atualizado com o que é melhor de tendência, de tecnologia que tem disponível no mercado. Excelente reflexão. Realmente é tentador para o lojista, para o empresário, para o empreendedor desenvolver suas próprias soluções, mas no final do dia, na prática, são poucas grandes empresas que deveriam ter essa preocupação. O restante deveria focar realmente no seu modelo de negócio, no varejo, no seu core business, porque realmente a complexidade do impacto disso é muito grande. Às vezes a sensação é de que está fácil você desenvolver sua própria solução, realmente facilitou, mas o impacto disso na operação no dia a dia pode ser grande, você pode perder seu foco e aí você ficar para trás. Realmente foi uma boa reflexão aí que o James trouxe para a gente. James, o nosso objetivo aqui hoje é entender assim, partindo do pressuposto que as empresas que estão nos ouvindo e nos acompanhando já aceitaram que a transformação digital é inevitável. Todo mundo está nesse caminho, uns começando agora, uns mais maduros. Todo mundo está partindo para a transformação digital. Na sua opinião e daquilo que vocês acompanham do mercado, o que que vai fazer a diferença entre aqueles que vão avançar e os que vão ficar para trás e não vão conseguir surfar esse tsunami da tecnologia e da IA? O que que vai fazer a diferença entre dar certo e dar errado? Isso, pô. Essa é outra reflexão crucial que a gente tem quando a gente analisa o porquê que, eu vou até um pouco mais além, tá? O porquê que algumas empresas ex- começam a existir e em um curtíssimo espaço de tempo elas somem do mercado, elas morrem, Uhum. né? Então, assim, tem um ponto que é super importante, a primeira coisa é o foco no conhecimento daquilo que eu consigo fazer de melhor como empresa. Esse é o primeiro ponto, né? A verticalização, né, e ser especialista em determinados setores garante o diferencial competitivo que essas empresas vão ter em termos de existência nos seus próprios mercados, né? Vou trazer um outro ponto aqui, um número que é extremamente preocupante, mas por um outro lado, eu diria que é uma abertura de olhos quando a gente olha
a aplicabilidade da IA nesses negócios que são extremamente verticalizados. Não sei se você sabe, Daniel, mas tem um estudo da McKinsey que mostra que de 100% dos projetos de inteligência artificial, 80% não passam no processo de prova de conceito. Ou Olha seja, aí. elas não se provam, elas não conseguem entregar o valor que o cliente, que nós temos como expectativa que aquela tecnologia deveria entregar, tá? Então, ou seja, somente 20% dos projetos de inteligência artificial escalam posterior a uma prova de conceito. Então, coloca a IA lá embaixo, né? Quando a gente olha o que é a realidade desse Uhum. negócio. Vou trazer uma outra informação também. A Infor fez uma avaliação, um estudo de mercado chamado Como o Possível Acontece, que é um estudo comparativo de qual é a expectativa e o que realmente as tecnologias estão entregando em termos de geração de valor para os seus negócios. Que no final do dia é isso que o acionista quer, né? Qual é o CAC que eu tenho daquele negócio, né? Quanto de dinheiro eu consigo extrair desse negócio para isso ser mais vantajoso do que eu fazer uma aplicação no mercado, né? Uhum. E aí, qual que é o ponto que a gente identificou, né? Existe uma expectativa que gira na casa de 73% das empresas e dos executivos já aterrissando num cenário Brasil dentro do varejo, que essas tecnologias que são digitalmente avançadas, elas entreguem produtividade de 20% ou mais nos próximos 2 anos. Então, essa é a expectativa que o executivo tem. A gente sabe disso porque a gente entrevistou e conversou com esses executivos para entender esse hábito, tá? Por um outro Tá. lado, a gente vê que somente 30% dos projetos de transformação digital têm êxito. Olha que coisa maluca, né, Daniel? A Quando a conta gente não fecha, olha, né? a conta não fecha. Existe um negócio aqui entre a expectativa e o que realmente as tecnologias estão entregando, chamado vazio de valor, tá? E isso é extremamente preocupante quando a gente olha para essas tecnologias digitais, né? Então, assim, a gente já sabe que dá problema, a gente já sabe que as provas de conceito não estão escalando quando a gente olha IA, e como é que a gente faz para ser diferente, né? Então, esse é o ponto. A gente já sabe o que não fazer. Agora a gente tem que responder o como deve ser feito, né? A primeira coisa, né? A inteligência artificial, ela é extremamente benéfica, mas ela deve ser utilizada onde realmente faz sentido, tá? Não adianta, eu gosto muito de uma reflexão que eu vi outro dia do Lobo de Wall Street, né? Que estava lá, o Leonardo DiCaprio lá falando, me vende essa caneta, né? E aí o vendedor falou, embarcada com tecnologia de IA. Faz sentido eu ter uma IA numa caneta? Às vezes não faz, né? Às vezes tem problemas que eu preciso e tenho como resolver eles utilizando métodos mais simples. Eu não preciso de uma IA para poder fazer isso. Então, não é IA para tudo, é IA onde faz sentido. Segundo ponto que é uma estratégia super interessante para a gente conseguir traçar um caminho de sucesso dentro desse meio, né? Eu conheço realmente o problema que eu preciso resolver, né? Essa verticalização, esse conhecimento da microvertical da indústria, do varejo, da distribuição de cadeia de frio, do abastecimento, eu sei realmente como resolver esse problema, né? O terceiro ponto, esse problema tem ROI? Né? Eu consigo garantir que ele vai ter um retorno de investimento, porque a gente sempre tem que ter a visibilidade, a perspectiva do que a gente chama de tecnologia dos quick wins, né? Onde eu consigo ter o maior impacto com o menor custo e o menor tempo. Então, esse approach, primeiro, não é IA para tudo. Segunda coisa, eu vou fazer IA onde realmente eu sei resolver problemas. E terceiro, onde tem dinheiro que tá saindo pelo ralo ali, né? Tá vazando. Então, esse caminho faz como que, por exemplo, nossas provas de conceito estejam dentro daqueles 20%
que realmente escalam. E os clientes, eles conseguem ter realmente a perspectiva de geração de valor através dessa tecnologia. Então, essa, no fundo, não é uma mágica, né? Mas é assim, é um caminho de sucesso que a gente identificou, falou, muito legal, é bacana, entrega muito valor. Mas vamos com calma, vamos fazer um por vez, vamos garantir que todo mundo consiga extrair o máximo de benefício daquela tecnologia, porque, para minha perspectiva como provedor e fornecedor dessa tecnologia, eu quero que quando o cliente consiga utilizar mais e extrair mais valor dessa tecnologia, é melhor, não no curto prazo, mas na continuidade daquele cliente utilizando essa tecnologia. Então, eu quero que o meu cliente extraia o máximo daquilo e que um projeto pague o outro. Então, esse é o método que a gente criou, que está trazendo muitos frutos dentro dessa estratégia que a gente criou. James, muito legal. Eu acho que isso que você compartilhou agora com a gente, que é o método de vocês, e você simplificou muito bem ali, ficou bem tangível. Com três reflexões aí, o empreendedor, o empresário, o gestor, ele consegue já direcionar melhor o caminho e o investimento dele, né? Primeiro, essa reflexão de IA onde faz sentido, não é IA para todo lugar, acalmar essa ansiedade e realmente olhar onde faz sentido. A segunda reflexão é conhecer muito bem o problema, questionar muito bem a solução. Acho que isso vai direcionar para onde vai o seu esforço. E a questão do retorno do investimento. No final das contas, é isso que precisa ser o drive, né? O principal ali. Às vezes tem muito dinheiro sendo investido num vazio, como você falou. Esse percentual grande de projetos que não emplacam, não vão para frente, é queimar dinheiro, queimar tempo, queimar esforço. Então, acho que essa reflexão fica, é uma reflexão importante para quem nos acompanha. Pelo que a gente está falando aqui, de tudo que a gente já construiu de reflexão até agora, fica muito claro que quando a gente olha para estratégia e tecnologia, a gente ainda precisa colocar a estratégia em primeiro lugar. Apesar do avanço da tecnologia, a estratégia ainda é o elemento que vai guiar isso, né, James? Sim, com certeza, Daniel. Isso é um ponto-chave aí também, né? E eu gosto muito das analogias, né, Daniel? Você vai perceber, sempre quando eu converso com todo mundo, eu sempre gosto disso, né? E uma outra analogia que eu gosto muito é a analogia lá do Alice no País das Maravilhas, né? Que a Alice está caminhando e aí encontra o coelho no meio do caminho, né? E aí tem uma bifurcação, né? E ela pergunta, mas qual caminho que eu devo pegar? Aí o coelho responde, mas onde você quer chegar? Aí ela fala, eu não sei. E aí ele responde, então qualquer caminho serve, né? É exatamente essa reflexão que a gente tem de ter projetos que não têm estratégia, que não estão ligados exatamente com a missão, visão e valores da organização, né? Os projetos eles têm que estar muito alinhados quanto a isso, né? Porque se eu não estou trazendo valor e agregando no que diz respeito à missão, visão e valores da organização, qualquer coisa daquilo, fora daquilo, é ruído. É Uhum. ruído, né? Não está trabalhando diretamente no foco que aquela empresa, ou que aquele negócio, ou que aquele grupo econômico quer ser reconhecido. Então, isso tem que estar muito conectado. A IA hoje é uma das tecnologias habilitadoras para promover a expansão de missão, visão e valores das organizações, né? Então, isso muito bem alinhado, a gente vê isso no dia a dia nos nossos clientes, Daniel. A gente conversa com os clientes e os projetos de inteligência artificial que a gente está colocando são para melhorar a perspectiva do cliente, para trazer produtividade para a operação, para ajudar a empresa a ser reconhecida como líder daquele produto, daquele serviço, dentro daquele segmento. Então, cada vez mais a gente vê que a sinergia desses projetos que são estratégicos para a organização e que a IA vai ser um dos habilitadores, cada vez mais elas se tornam mais simples e mais diretas conectado nesse ponto. Então, essa reflexão é extremamente importante e tecnologia sem estratégia não vai levar a lugar nenhum.
Ah, muito bom. A analogia sempre é bom para tangibilizar, né? Esses exemplos que você traz, eu acho que ajudam as pessoas a guardar melhor. E você falando aí de ruído, eu já me peguei refletindo aqui que tem muita gente boa em emplacar projetos que ampliam o ruído, que trazem ótimo resultado em ampliar ruído e não em trazer o resultado, né? Eles conseguem só aumentar o volume desse ruído e não é o que a empresa quer, não é o que os negócios precisam. Agora, James, vamos falar agora de um aspecto importante, né? A gente já entendeu que primeiro vem a estratégia, depois vem a tecnologia, que a IA não é para estar em todo lugar, mas que no fim das contas, quem toca essas decisões ainda são as pessoas, os líderes. Quem direciona o esforço, quem aponta o caminho, continua sendo o líder. Qual que é o papel hoje do líder nesse contexto de transformação digital, desse avanço da IA e de tantas oportunidades parecendo ali caminhos? Onde que o líder se encaixa? Como que o líder consegue ter a tranquilidade de estar seguindo para o caminho certo? Isso é também quando a gente olha a execução, é um ponto, é uma encruzilhada ali, né? Tem duas ou três ou quatro caminhos que o líder se coloca em alguns determinados pontos, né? E o que leva é o líder a tomar esse tipo de decisão. A primeira coisa, a gente tem que se colocar no lugar do líder, né? E entender o que pressiona ele internamente, né? Porque o que que o acionista quer, né? Por que que eu trago mais dinheiro para aquele negócio, né? Ele está sempre preocupado em escalar a rentabilidade, né? Tirando organizações sem fins lucrativos, né, que tem a missão não de gerar caixa, mas de gerar valores na sociedade, todo o restante dos outros mercados está focado em aumento de lucratividade, né? Legal, então tem uma pressão interna, eu entendo que o líder recebe uma pressão interna para direcionar os esforços onde geralmente a gente sabe que tem uma maior lucratividade, né? O líder também ele se sente pressionado às vezes e tem que dar um direcionamento aonde o negócio performa melhor, né? Onde eu sou bom, né? Porque eu tenho duas estratégias aí, né? Eu vou ampliar aonde eu sou bom e vou incubar novos negócios, né? É assim que eu consigo garantir a continuidade das empresas, dos negócios, das operações, né? O terceiro papel do líder é garantir que toda a organização tenha os recursos e as ferramentas necessárias para garantir que a continuidade aconteça, né? Não é papel do líder executar o dia a dia, mas ele tem que garantir que todo mundo tenha tudo que é necessário para poder executar aquela estratégia em específico. Então, ele está sendo pressionado por tudo isso, né? O que me leva a tomar a decisão A, tomar a decisão B, tomar a decisão C. Hoje, cada vez mais, a gente está vendo essas empresas que por um lado, é extremamente benéfico, né? E que bom que a gente está caminhando dentro desse sentido de não ter mais a decisão por achismo, Uhum. né? Não é porque eu acho, né? Não é porque eu tenho 20 anos de experiência naquele mercado que o mercado funciona da mesma maneira sempre, né? Esses momentos de incertezas econômicas que a gente está vivendo agora, né? Quem diria que a gente ia ter uma guerra no começo do ano? Mas a gente está tendo, né? Então, assim, está trazendo uma volatilidade, uma incerteza em todos os mercados que é extremamente grande, né? Então, legal, eu sei que o mercado é incerto, eu sei que eu não posso tomar a decisão em repetitividade, né? Como é que eu tomo a decisão? É o data-driven, né? O dado vai me mostrar para onde eu devo ir, né? E aquele caminho sempre vai ter um grau de certeza e um grau de incerteza, né? Sempre vai ser dessa maneira. Não tem como eu garantir que um resultado é líquido e certo. A experiência vai me basear que aquele caminho pode ser bom, mas o que eu tenho que fazer sempre é mitigar os riscos em cima daquela decisão que eu estou tomando, né? Então, esse é um ponto extremamente estratégico. A utilização de dados hoje, ela está substituindo o feeling, o que é Uhum. ótimo, porque ela
ela populariza aquela determinada decisão. Não é porque o Daniel acha que é bom seguir naquele caminho, não. É porque a tendência de mercado está apontando naquele caminho e se você é um early adopter dentro daquele caminho, né, que é extremamente importante, não vai ter ninguém para te guiar, né? Você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. E é esse aquele ponto que é quando a gente fala de desenvolvimento de novas linhas de negócio e como é que eu mitigo isso também, né? Sempre ter uma rede de parceiros que vai me apoiar, que vai me ajudar a executar aquele negócio dentro daquele segmento que às vezes é novo para mim, é uma incubação que eu estou fazendo, né? Então, esses pontos, quando a gente se coloca no lugar do líder, ele tem essas pressões e ele tem que tomar a decisão. Geralmente, o líder está ali exatamente porque tem essa característica, né? Mesmo sob pressão, mesmo em momentos de incerteza, ele tem a capacidade, o feeling e o dado ajuda ele a tomar essa decisão de qual é o melhor caminho, a melhor estratégia. Então, por que que a IA, de novo, né? Vou trazer a IA no meio do líder ali, né? Por que que a IA, ela ajuda o líder a tomar essa decisão? Primeiro, vai ser uma decisão baseada em dados, né? Vai ser uma decisão baseada em tendências de mercado que muitas das vezes o feeling não vai conseguir gerar aquela visibilidade, né? Ou que vai apontar para um outro caminho totalmente distinto. Porque no meio do feeling tem o viés também, né? A gente sabe que algumas decisões são tendenciosas pela facilidade ou pelo conhecimento, e o data-driven exclui tudo isso. Segundo ponto que é importante que a IA ajuda o líder a tomar essa decisão é a possibilidade de gerar e estimar cenários. O que que acontece se eu estiver nesse mercado e vender 5% dele? O que que acontece na minha empresa se esse 5% se transformar em liquidez de Y%? Então, esses cenários, esses what ifs, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, corrobora para o líder ter mais segurança no caminho que ele vai executar. Os mercados que são novos, eu posso até utilizar um ou outro como base para poder ter algum tipo de simulação, mas ele sempre vai ser novo, vai ser sempre o desafio de incubar e testar e promover e verificar qual que é o resultado. Às vezes o resultado é extremamente maior do que aquilo que eu projetei, tanto para um lado quanto para o outro, né? O líder também tem essa característica de ter estômago, né, Daniel? De a gente olhar assim e falar, opa, peraí, essa aqui eu vou ter que aguentar porque faz parte da estratégia do crescimento do negócio. Muito bem, muito bem. Aí o papel do líder, né? Responsabilidades, desafios do líder. Realmente, líder tem que ter estômago, tem que ter perfil. E você trouxe muito bem, né? Não dá mais para a gente se basear naquilo que deu certo para definir nossa estratégia daqui para frente. O tempo está mudando tudo muito rápido. E então é a partir de dados e evidências que as decisões têm que ser tomadas. E a inteligência artificial realmente ajuda muito nisso. E eu gostei muito dessa questão que você trouxe, da inteligência artificial ajudar os líderes a projetar cenários. Esse era um trabalho muito difícil de se fazer há anos atrás. Quando a gente recebia uma demanda de projetar cenários, é aquela coisa, é um baita de um trabalho para questões muito pouco tangíveis. Hoje a IA faz isso rapidinho, tem muita base, né? Se você alimentar bem, souber fazer bem os comandos, a IA te ajuda muito a fazer essa análise de cenários que é importante para a tomada de decisões. O líder tem essa responsabilidade e ele precisa realmente olhar os dados de tudo aquilo que passou, fazer uma análise e olhar os cenários que vem pela frente. Gostei muito dessa sua reflexão, James. Bom, já encaminhando aqui para nossa parte final da conversa, eu queria saber a sua opinião e a opinião da Infor sobre o que vem pela frente em termos de tecnologia, inteligência artificial. O que vocês estão projetando aí nesse futuro próximo, 12, 24 meses, que está vindo e que as empresas precisam ficar atentas e que vocês estão querendo ser precursores aí nessa conversa, nesse diálogo? Qual que é a tendência que vocês estão identificando para o futuro próximo? Legal, nossa, e essa reflexão, essa análise, inclusive a gente estava conversando com o nosso time interno ontem exatamente sobre. A gente viu muito furor no mercado, coisa de 2, 3 semanas atrás, comentando que o SaaS ia morrer, né? O Hum. SaaS apocalyptical moment, né? Que o SaaS vai deixar de existir e não vai ter outra coisa que vai substituir, né? Então, essa é uma reflexão bem importante, né, para a gente poder fazer também, assim,
toda tecnologia tem um período cíclico de utilização e tem um momento de transformação, né? A gente precisa entender o porquê desse furor, né? E da onde que vem isso, né? Então, muito disso, tem empresas que perderam bilhões e bilhões de dólares de valorização nos seus mercados, na bolsa, por conta somente dessa notícia, desse furor, né? Dessa transformação, né? Então, muito disso está sendo promovido também por um motivo de o SaaS ele vai ter a sua periodicidade, sim. Eu não estou falando que ele vai morrer agora, nem em 6 meses, nem em 5 anos, tá? Ele vai ter muita longevidade ainda quando a gente vê por essa perspectiva. Por quê? As empresas elas levam tempo para se transformar. Da mesma maneira que hoje a gente pega no mercado ainda empresas que utilizam tecnologia on-premise, por incrível que pareça, existe ainda, tá, Daniel? Então, existem essas empresas nessa característica que não conseguiram fazer sua jornada total para estar em nuvem, estão em Uhum. processo, né? Vai existir as empresas que estarão em modelo SaaS e também que estarão fazendo o seu processo de transformação, que já extraíram o valor do SaaS e que estão migrando para novas tecnologias, né? Que a gente vê no futuro, né? E acho que eu disse tudo isso para a gente chegar nesse ponto, né? Que encruzilhada que a gente está vendo ali na frente também para poder tomar uma decisão e executar os projetos e os investimentos também, né? A gente tem uma tecnologia que a IA trouxe como benefício, e aí eu vou falar IA de uma maneira genérica, mas tangibilizando essa tecnologia, que são os agentes, né? Uhum. E aí, né, o que que é o agente, né? Muita gente fica com essa dúvida na cabeça, né? O que que é esse negócio? Será que vai me substituir? Como é que vai funcionar isso? E o agente, ele tem uma característica muito legal, né? Porque, assim, pensa que é uma tecnologia, uma ferramenta que vai permitir e possibilitar às empresas de ter uma execução automatizada de processos em sinergia com diversas tecnologias, tá? Ah, mas o que que é isso, James? Explica para mim esse negócio, né? Pensa numa pessoa trabalhando numa empresa, né? Ou, sei lá, um auxiliar da logística lá que está recebendo produtos lá para o varejo, né? O que que essa pessoa faz? Ela acessa o sistema A, ela recebe uma nota fiscal, ela executa uma determinada transação, ela recebe um e-mail, ela recebe um XML em diversos locais, em diversas tarefas que ele executa, sempre em função de um determinado objetivo, quando a gente olha em um determinado processo. O agente é isso. O agente ele tem a capacidade de tudo aquilo que for sistêmico de ser executado de uma maneira ininterrupta, né? E qual que é a diferença disso para uma outra tecnologia que está, às vezes o pessoal até coloca embaixo do guarda-chuva lá da IA, que é o RPA, que é o Robot Process Automation, né? Que é a automatização através de robôs para processos, né? O RPA, ele tem a capacidade de executar um processo sequencial. Então, recebi um determinado arquivo, eu faço uma determinada ação, integro com um determinado sistema e dou um determinado resultado. Isso é um RPA. O que diferencia ele para um agente? O agente ele tem a capacidade de aprender dentro do contexto que ele está executando, que é essa beleza que o machine learning traz para a gente, né? Então, sempre quando eu coloco, vou inferir algum dado novo, alguma condição nova, alguma característica nova, o agente ele vai ter a possibilidade de mudar a execução dele através desse aprendizado que foi feito dentro daquele momento, uma condição, uma situação nova. Então, vai substituir o trabalho humano? Não, não vai substituir o trabalho humano, porque alguém vai ter que executar, vai ter que criar o agente, vai ter que fazer aquela jornada para que aquilo seja executado daquela determinada maneira. E os agentes, eles serão pontuais, né? Vai ter o agente da logística, vai ter o agente do ressuprimento, vai ter o agente da operação, vai ter o agente do CRM. A gente já vê isso hoje, né? No próprio varejo utiliza muito isso, né? A possibilidade de utilização dos chatbots e de ter uma interação de uma maneira acelerada e automatizada, isso traz valor para o varejo. Porque antes de eu conseguir falar com o atendente, por exemplo, né, eu já passei por diversos níveis para fazer a qualificação daquela determinada demanda e também
ter a possibilidade de quem vai receber aquele determinado atendimento, nesse cenário que eu estou comentando, de estar muito mais preparado e qualificado em termos de informações, reduz o volume de pergunta, né? Então, melhora a satisfação do cliente também nesse aspecto, né? Mas voltando ao cerne da pergunta, né? O que que a gente está vendo lá como essa transformação? Esses agentes, eles estão transformando. Porque, além dos agentes serem pontuais, eu vou ter a possibilidade de criar supervisores desses agentes, né? Que vão gerenciar toda a execução daquelas tarefas que são operacionais repetitivas e que tem que trabalhar em função de um determinado contexto. Então, isso impacta nos investimentos, né? Por que que esses investidores saíram dessas empresas SaaS e começaram a ir para outras empresas? Porque o dinheiro não some, né, Daniel? A gente Uhum. sabe que ele sempre muda de mão, né? Então, se esse investimento saiu daqui, foi para outro lugar. E a gente vê com uma tendência muito grande nos próximos anos dessa tendência de investimento do SaaS ser desinvestido, né? E o investimento nesses agentes, porque eles têm uma capacidade de transformação que o SaaS puramente, somente, não vai ter a capacidade de conseguir transformar, né? A Infra não vive só de SaaS, né? Vive de todas essas outras tecnologias. Então, a nossa visão é sempre agregar valor para o cliente final e as tecnologias, como o SaaS, como os agentes, como a IA, são meios da gente conseguir entregar isso para os nossos clientes. Então, esse tipo de turbulência a gente não passa, não só por não ser private equity, mas porque a gente tem uma estratégia muito clara e um foco muito grande de trazer valor para os clientes. Mas quando eu olho lá na frente, Daniel, eu tenho certeza que vai ter a bandeirinha lá do agente, né? E muito dessa transformação vai ser promovida através desse tipo de tecnologia. É isso, bela visão. Essa previsão apocalíptica aí para o SaaS, o varejo passou alguns anos quando decretaram o fim da loja física, e na verdade o que a gente viu é o novo papel da loja física, uma mudança da função da loja física. No caso do SaaS, sem dúvida, vai haver uma evolução do SaaS e muito a caminho desses agentes. Hoje em dia, a questão do agente para o comércio, a gente já está ouvindo a terminologia o comércio agêntico, que Uhum. é agentes sendo responsáveis por compras, e aí isso tudo é uma evolução que a gente precisa estar acompanhando. Nunca vamos ter uma resposta rápida e fácil, né? É tudo um pouco mais complexo, mas eu acho que é legal pegar um pouco dessa visão de vocês e essa consciência que vocês têm é o que faz vocês serem uma empresa referência, líder global e que todo mundo gosta de acompanhar e ouvir o que vocês estão fazendo, justamente pela visão tão estratégica que vocês têm. James, queria pedir para você deixar aqui sua mensagem final para o empreendedor, para o empresário que está nos ouvindo e que realmente já entendeu que a inteligência artificial tem que fazer parte da rotina empresarial dele. E pode deixar também aí seus contatos, contatos da Infra, para quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês. Legal. Esse é um ponto interessante também, né? Porque quando a gente olha a característica humana em si, né? Nós como seres humanos, né? Sempre quando a gente tem uma novidade, alguma coisa que pode transformar aquilo que a gente está fazendo, basicamente a gente tem duas reações, né? A primeira delas é o medo, né? E o Uhum. medo, muitas das vezes, ele me congela, né? Me inibe as minhas ações para eu poder executar alguma coisa, né? Trazendo no contexto da tecnologia, a gente tem os late adopters e os early adopters, né? Quem é o late adopter? Né? É a empresa que foi resistente àquela transformação quando viu que ela podia ser utilizada, executada, mas que preferiu muitas das vezes esperar, né? Não, Uhum. vou esperar o mercado provar, testar, dar a maturidade daquela tecnologia, daquela solução, para eu poder fazer a adoção, porque lá já vai ter os problemas resolvidos. Isso é verdade, acontece, tá? Isso acontece. Por um outro lado, a gente tem os early adopters, né? Que são as empresas que são inovadoras, né? Que elas vão lá, elas veem uma tecnologia, uma possibilidade, aquilo faz sentido para ela, ela vai lá, adota e enfrenta os problemas, né? Porque sempre tem, né? Não dá para a gente
não falar que não existem problemas em qualquer tipo de transformação, mas ela vai lá, passa por aquela curva de aprendizado e ela ganha um espaço competitivo no mercado dela. Porque a gente sabe que o early adopter sempre ela vai estar um passo adiante da sua concorrência, né? A reflexão que eu deixo para todo mundo é: você tem dois caminhos. Você tem que selecionar aquilo que você vai querer ser, igual quando a gente era criança, né? O que você quer ser quando crescer? Você quer um late adopter ou um early adopter? O que a gente vê impactando muito hoje nessa transformação digital, nessa velocidade, é que o early adopter, né, a empresa que já adota ser digital, já viver essa transformação em seu DNA, ela está ganhando espaço no mercado. Muitas das vezes, o late adopter, a empresa que está esperando todo mundo provar, reduzir o custo, maturar o mercado para adotar alguma coisa, cada vez mais essas empresas vão existir em menor quantidade, né? Ou seja, é uma condição de sine qua non. Sine qua non. A tecnologia, ela está promovendo essa, posso dizer, seleção natural no mercado, né? Para poder definir qual é o próximo passo, porque está todo mundo correndo. Ainda mais no varejo, cada espaço é um diferencial competitivo absurdo. E para o cliente trocar de um varejista, de uma empresa que está no varejo para outra, é a coisa mais rápida do mundo, né? O nível de insatisfação, né? Uma coisa que a gente não fazia no passado como hábito de consumo, né? De avaliar, por exemplo, programas de qualidade ou de nível de qualificação como Reclame Aqui, por exemplo. Antigamente não existia isso. Hoje em dia, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai comprar alguma coisa, né, o nosso hábito de consumo muda. Então, esse nível de satisfação e quem é mais digital e quem é mais responsivo, que está mais conectado em sua cadeia e que traz informação de uma maneira rápida para o seu cliente, sempre tem um diferencial no mercado. E essa empresa é a que adotou a transformação digital como seu DNA e quem não adotou está ficando para trás, infelizmente. E muitas vezes esperar é sinônimo de desaparecer. Sim. Tem que ter esse equilíbrio. Não dá para esperar demais. Realmente a dinâmica está muito rápida no mercado. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Talvez não ser o primeiro a adotar, mas não deixe para ser o último. O último certamente está apagando a luz, está ficando para trás. Obrigado pela reflexão, James. Bom, Com para quem quiser certeza. conhecer um pouco mais aí do trabalho de vocês, conhecer um pouco mais do que vocês fazem, deixa seu contato aí, um site, alguma coisa para o pessoal acompanhar a Infor. Claro, com certeza. Bom, o nosso meio de comunicação oficial é o infor.com.br. Lá todo mundo pode acessar todo o portfólio de produtos, falar, interagir com a gente também. Nas redes sociais, a gente tem os canais de comunicação, que é Infor Brasil, Infor Latam também. E quem quiser trocar uma figurinha comigo, pode me procurar lá no LinkedIn, James Barroso, vocês vão me encontrar lá. Para a gente poder falar sobre tecnologia. Eu participo de diversos fóruns, estou muito em eventos também para discutir essas tendências. O meu papel é estratégia, né? Então, tudo aquilo que a gente discute tem essa evolução como estratégia para o negócio, faz parte do nosso dia a dia, e compartilhar esse tipo de conhecimento e aprender também com os parceiros é sempre interessante. Então, pode me procurar, que a gente vai sempre conversar. Uma coisa que eu gosto muito de ser e priorizo ser é ser responsivo com todo mundo que me procura. Então, vamos conversar, vamos trocar uma figurinha. Obrigado, parabéns pelo trabalho, James. Obrigado pela conversa, por compartilhar aqui com a gente essa sua visão sobre tecnologia, transformação digital e inteligência artificial. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo espaço. Muito bem, conversamos hoje com o James Barroso, diretor de estratégia e inteligência artificial da Infor para a América Latina. A Infor, se você não sabe, é líder global em software empresarial em nuvem, tem mais de 60 mil clientes no mundo todo. Muito bem, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa.
Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.